Olá, eu sou Letícia de Almeida Nascimento, estudante de Iniciação Científica da UNB e do Laboratório de Química Computacional, e hoje vou apresentar para vocês o estudo dos inibidores afatinib, gefitinib, erlotinib e nilotinib da proteína tirosina quinase BCR-ABL 315I. Aqui nós temos brevemente um sumário da nossa apresentação. E começaremos falando sobre a proteína tirosina quinase, a qual são responsáveis pela transferência do fosfato presente no ATP e possui sua ativação por meio da fosforilação, a qual, quando ocorre de maneira inadequada, desencadeia neoplasias, como por exemplo a LMC e o câncer de pulmão de células não pequenas. O tratamento dessas doenças em sua fase crônica acontece por intermédio de fármacos chamados inibidores de tirosina quinase, os quais foram selecionados para esse estudo o afatinib, gefitinib, nilotinib e erlotinib. Eles atuam de modo competitivo com o ATP e também na ligação ao domínio intracelular da porção da tirosina quinase do receptor de fator de crescimento epidérmico, o qual suprime a autofosforilação, bem como a cascata de sinalização de transdução de sinal da BCR-ABL. Entretanto, inúmeras mutações no sítio ativo da proteína impedem a atuação desses inibidores, bem como favorecem o avanço dos estágios da doença e dificultam a seleção de abordagens terapêuticas. Por esse motivo, o estudo de docking molecular e estrutura eletrônica visa compreender como a proteína e suas interações com os inibidores desempenham um papel fundamental no nosso organismo. Por esse motivo, a partir de cálculos computacionais calculados no beta do PM6, podemos inferir que, em relação às variações de energia e disposições dos orbitais HOMO, os inibidores gefitinib e erlotinib apresentaram grande similaridade. Em relação aos orbitais LUMO, o inibidor afatinib apresentou um perfil particular comparado aos demais inibidores. Analisamos propriedades como tamanho, distância entre os hidrogênios mais ácidos, volume e gap nos métodos semi-empíricos AM1, PM3 e PM6 e nos métodos DFT com os funcionais B3LYP e ômega-B97XD. Observamos uma grande confirmação da tendência entre os resultados comparados aos métodos semi-empíricos, salvo para o inibidor nilotinib, o qual para o método DFT foi o único que apresentou maior tamanho e maior distância entre seus hidrogênios mais ácidos, e o método afatinib, o qual apresentou maior volume. Essa variação depende da conformação mínima de energia, bem como auxilia para o entendimento da interação. Para o estudo de docking foram selecionadas duas conformações oncológicas da BCR-ABL, a 3OXZ, a selvagem, e 3OY3 mutada, a qual apresenta uma troca do resíduo treonina 315 por um de isoleucina 315, e essa proteína possui dois sítios essenciais para sua inibição, o sítio P1, que possui interação com o ATP, e o sítio S1, o qual possui interação com a proteína fosforilada. Em relação aos resultados de score e cluster, foi observado o inibidor nilotinib com maior score em ambas as proteínas e o inibidor erlotinib com menor score, seguido pelo gefitinib e pelo afatinib. Abordando de maneira mais ampla a interação entre os resíduos e os inibidores no sítio ativo da proteína 3OXZ, percebemos que o resíduo glutamato 2,6 formou ligações de hidrogênio com todos os inibidores analisados, o que nos mostra um papel significativo para a estabilização dos inibidores dentro da proteína. Enquanto a proteína 3OY3 apresentou apenas o inibidor nilotinib formando ligação com o resíduo de isoleucina 315, o que corrobora com o fato dele ter sido o único a apresentar score maior para a proteína mutada, bem como pelo seu modo de ação ser direcionado para proteínas relacionadas às mutações da BCR-ABL. Logo, concluímos uma melhor atuação do inibidor nilotinib para a proteína mutada BCR-ABL 315I, a qual está em bastante destaque nos estudos atuais por possuir resistência à maioria dos inibidores no mercado, bem como mostramos as principais características eletrônicas e interações intermoleculares no respectivo sítio ativo da proteína, proporcionando estudos experimentais e visando o advento de novas estratégias para o tratamento dos inibidores de tirosina quinase, bem como possuímos estudos em óleo em andamento. Muito obrigada!